O senador Eduardo Girão anunciou, por meio de uma postagem na rede social Twitter, que o requerimento dele e de outros 27 senadores para ouvirem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi aprovado. Aspas, em menos de 24 horas conseguimos o mínimo de assinaturas necessárias para que possamos levar à votação no plenário do Senado. Sendo aprovado, podemos ter os esclarecimentos sobre inquéritos. No último dia 30 de março, o Senado havia publicado via Facebook que visitou o senador havia publicado via Facebook que visitou o deputado Daniel Silveira e classificou a decisão do ministro do STF como arbitrária. Girão ainda afirmou que a situação se tratou de um flagrante abuso de autoridade que não respeitou o devido processo legal. Isto teria motivado o requerimento junto à mesa diretora do Senado, convidando o ministro Alexandre de Moraes para participar de uma sessão de debates temáticos para discutir com os senadores sobre os inquéritos contra o deputado Daniel Silveira. Zé Maria, 2 minutos para você sobre esse assunto. Olha, a Constituição, no artigo que trata dos poderes e das competências do Congresso e de todos os poderes, diz lá que é uma competência, são competências exclusivas do Congresso Nacional. E no inciso 11 está lá uma sentença dizendo o seguinte, que o Congresso deve preservar as suas competências. É uma competência exclusiva do Congresso, exigindo que o próprio Congresso preserve as suas competências. Essa situação, este entubado judicial, que é o deputado Daniel Silveira, está incomodando vários setores e que não são exatamente aliados do Daniel e do presidente Jair Bolsonaro, mas chegando a vários setores. E essa situação, ela não é corriqueira. Essa disputa não pode ser normal. Aí há um conflito, sim, de competências, e esse conflito está claro, e o Congresso Nacional está humilhado nessa situação. Eu já ouvi de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos, dizendo dessa situação problemática que está sendo levado o Supremo Tribunal Federal. A expressão é levado para a vitrine sem estar preparado para lutar no campo político. E é o que está acontecendo. A gente vê que há um crescimento de uma animosidade contra o Supremo Tribunal Federal, e isto é muito problemático, perigoso, e eu não gosto dessa ideia, porque eu defendo o Supremo Tribunal Federal, eu defendo os poderes. Eu acho que a Constituição é muito clara na existência do Supremo, do Legislativo e do Executivo, os três, independência. Não se pode hipertrofiar um poder a ponto de subjugar o outro. Veja bem, quem pode muito, pode menos. Então, assim, se um ministro do Supremo pode mandar prender, colocar uma tornozeleira eletrônica em um parlamentar porque ele fez um discurso que desagrada, ele pode fazer com qualquer senador e qualquer deputado. E é isso que está incomodando e está mostrando ao Congresso Nacional de que é preciso uma reação. Essa ida do Alexandre ao Senado Federal não está certa ainda, e haverá um debate se é possível e se há uma competência do Senado para convocar ou convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, se o Congresso não pode levar ao plenário o ministro do Supremo, por que o ministro do Supremo pode mandar prender um parlamentar? Fiuza, aqueles 2 minutos para você também. Até que enfim, né? Até que enfim, é uma medida que demorou a acontecer. Evidentemente que é uma boa manobra, legítima, porque o que acontece? Existe esse tabu em relação ao pedido de impeachment de ministros do STF, e o Senado tem um acordo tácito de não colocar nunca em votação, e eu sempre comento que o processo de um pedido de impeachment não necessariamente levará ao impeachment, mas ele trará a possibilidade de se discutir decisões do STF, que atualmente é algo que não acontece no país. Não acontece, eles tomam decisões, atos de vontade que eles legitimam, entre aspas, ali, com versões, com alegações de conspiração contra a democracia, e eles vão embora. E as manchetes atualmente vão ajudando.
Eu acho que esses senadores, Eduardo Girão e o grupo que está fazendo isso, agora eles têm que mostrar que eles estão intransigentes em relação ao convite, ou a convocação, como se queira chamar, para que o ministro Alexandre de Moraes vá ao Senado discutir as suas medidas. Se isso não acontecer, isso não é mais democracia. Eles têm que se mostrar intransigentes até o fim. A gente quer ver isso do Senado, que ele não tem demonstrado. Então, eles têm que parar tudo, eles têm que se colocar, né? Quer dizer, colocar o seu mandato em embargo, praticamente, enquanto isso não acontecer. Porque a sociedade está vendo exatamente atos discricionários do STF e todo mundo chupando o dedo no Senado. Essa é a verdade. O Senado está chupando o dedo diante de atos discricionários e até absolutistas vindos do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer numa sessão como essa? Tudo isso que nós vamos trazendo aqui, não porque nós somos os oráculos, mas porque nós percebemos, estudamos um pouquinho, ou seja, todas essas licenças poéticas em cima do direito que o STF tem usado, isso vai ser exposto no Senado. E os senadores, aí a gente faz aquele parênteses, né? Tem que estar bem preparado. Tem que estar bem preparado, porque as alegações estão aparecendo aí em embalagens lindas, né? Isso é uma organização criminosa que quer destruir os poderes da República, não sei o quê. Então os senadores têm que estar bem preparados para contrastar isso, para trazer a verdade. É claro que vai haver, do jeito que as coisas estão em ano eleitoral, vai haver uma chuva de mentiras vindas do consórcio. O consórcio vai dizer que o Senado é golpista e tal, e aí o Senado não pode tremer. Nessa hora o Senado não pode tremer. A democracia está na encruzilhada. E essa medida é uma medida democrática. O ministro Alexandre de Moraes, se é um democrata, deve concordar, deve convergir com ela e faz-se o debate sobre essas medidas, esclarece a população se essas medidas estão ou não dentro da lei. Mestre. Os ministros de Estado não são convocados com frequência? Não comparecem? O Paulo Guedes não foi até chamado de tchutchuca pelo filho do Dirceu? Filho do Dirceu, desculpe, é palavrão, mas eu sou obrigado a usar. Os ministros são insultados e, no entanto, democraticamente esclarecem, o que provoca dúvidas, ou é apenas explorado politicamente pela Câmara ou pelo Senado. Ele tem de comparecer e se explicar. Ele tem que explicar, por exemplo, por que ele aplicou multa em alguém acusado de um crime que não permite a aplicação de multas. E essa multa chegou a 450 mil por mês, chegaria, que é muito maior que o salário do Daniel Silveira, baseado em quê? De onde ele tirou esse número? Por que a multa de 15 mil por dia? Por quê? Onde é que está escrito isso aí no Código Penal? Ou na Constituição? Ele pode fazer o que quer? Eu também aguardo, para que se manifestem sobre isso, aguardo com muito interesse os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça.